Tiago 5,17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, as mesmas paixões, algumas Bíblias dizem, né? E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. O título da mensagem de hoje é Mensagens Impopulares. O que é que você acha de repente você pregar uma mensagem dessa de Elias aqui? Você chegar em casa, Damiana, aí chega lá para Regielda e dizer: ó, Regielda, nós vamos começar a orar hoje aqui para não chover mais. O que era que Regielda ia dizer de você? O que é que as pessoas iam achar, Divan? Se você começasse a dizer assim: olha, nós estamos fazendo uma campanha de oração na igreja para não chover mais. Isso é que se chama de mensagem impopular. Impopular. A mensagem dos profetas de Deus eram mensagens impopulares. Era um negócio sem lógica. Como é que alguém ora para não chover? Você pode observar, às vezes, quando a seca está grande, dia de quarta-feira, na igreja, os irmãos tudo pedindo o quê? Chuva. Pedindo que chova, pedindo que chova. Pedindo que chova, pedindo que chova. Aí já imaginou se tem um irmão ali no meio que disse: irmãos, eu queria que vocês orassem aqui para que não chovesse mais. Continuasse a seca. Agora eu pergunto a vocês, por que Elias pediu para não chover? Aqui fala e diz que ele orou só um pouquinho, não foi? Foi isso? Não. Ele orou, na minha Bíblia diz assim, ele orou com insistência. Era uma coisa que ele queria. Eu não quero mais que chova, eu vou pedir a Deus que não chova mais. Por que é que alguém pode pedir uma coisa dessa a Deus? Me diga. E o que era que as pessoas achavam de Elias por causa disso? Hoje, a gente já consideraria loucura, imagine naquela época. Não vai chover mais, eu não quero que chova. Sabe por quê? As pessoas naquela época atribuíam a chuva a Baal. Baal era quem mandava a chuva. Quando chovia, eles comemoravam e agradeciam a quem? A Baal. A chuva sempre quem manda é Deus. Mas observe, hoje em dia é diferente? O que vocês acham? Quando chove, as pessoas agradecem a quem? Quando as pessoas veem a chuva hoje em dia, a primeira coisa que elas fazem, pelo menos aqui na região, é pegar um litro de cana e ir para o balde do açude tomar banho. É ligar som e ouvir música alta lá na beira do rio. E tem uns que dizem assim: ah, eu sabia que quando chovendo no dia de São José não tinha como errar não. São José não falha não. Aí tudo aquilo dali, irmãos, tudo aquilo dali, eu estou mostrando a realidade de hoje, mas tudo aquilo dali havia na época de Elias. E aquilo dali fazia o que com Elias? Aquilo dali revoltava Elias. Porque Elias era um profeta verdadeiro, um profeta de Deus. E ele se revoltava com aquilo. E eu acho interessante porque Deus, ele leva a sério as coisas que a gente faz. Deus, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Se de repente você quiser uma coisa e ele não quiser, não tem quem faça. Mas a Bíblia mostra diversos casos em que o ser humano quer uma coisa e Deus faz porque ele quer. Por exemplo, a história de Ezequias, né, o rei Ezequias. O profeta Isaías disse: você vai morrer. Deus disse que você vai morrer. Se prepare, você vai morrer. Aí Ezequias foi, orou e disse: não, Deus, eu não quero morrer. E orou, até que convenceu Deus. Ele disse: tá bom, Ezequias, você vai viver um pouco mais. Aí viveu. Foi uns 15 anos pior que já teve na vida dele, mas
viveu. Porque Deus sabe sempre o que é melhor para nós, né? E a mesma coisa foi Elias. Elias, ele disse assim, ó, entrou na presença de Acabe. Elias entrou na presença de Acabe. Aí disse, olha, Deus disse que não vai chover. Foi assim que ele falou? Foi? Deus mandou dizer aqui que não vai chover. Foi isso que ele disse? A palavra lá, se você for observar, está escrita assim: segundo a minha palavra, não haverá mais chuva nesse lugar. Elias falou assim. E Deus, Elias era uma pessoa assim. Do mesmo jeito foi no dia que ele fez descer fogo do céu. Tem a história lá no Monte Carmelo, né? Elias chegou lá, mandou fazer os profetas de Baal fazer um altar, e ele fez o outro altar. Aí disse, o Deus que responder por fogo é o Deus verdadeiro. Eu pergunto a vocês, o diabo tinha poder de mandar fogo para o altar dos profetas de Baal, ou não? Tinha. Você vai ler o Apocalipse, você vê que no Apocalipse está escrito lá que a besta, ela tem poder até de fazer cair fogo do céu. E vai fazer isso no tempo do fim, né? E por que ela não fez no tempo de Elias? Por que o diabo não mandou fogo do céu? Por causa da palavra de Elias. A palavra de Elias freou o diabo. Ele disse, o Deus verdadeiro responderá por fogo. Aí o diabo ficou preso. Ele não é verdadeiro. Como é que ele vai mandar fogo? E a mesma coisa foi a oração dele para que não chovesse. Passou quanto tempo sem chover? 3 anos e meio sem chover. Às vezes eu me sinto assim como Elias também. Quando começa a chover eu agradeço a Deus, mas ao mesmo tempo eu percebo que o ser humano ele não está precisando tanto de chuva não. Precisa de chuva, mas precisa mais de Deus. E quando vem a chuva, ele vira as costas para Deus. As pessoas no geral, elas estão um pouco aí, se chove ou se não chove. Elas querem saber se tem cerveja no bar, elas querem saber se vai ter o São João de Patos. Elas estão preocupadas com essas coisas, né? E no caso de Elias, ele disse assim, ele mesmo ia sofrer com a falta de chuva, não ia, Elias? Ele não ia sofrer, e sofreu, porque Elias ele foi para um monte, e disse que ele bebia a água que descia lá no riacho. Mas disse que o riacho secou. Por que foi que o riacho secou? Porque não chovia. Quem foi que orou para não chovesse? E ele passou a sentir sede, porque ele mesmo orou para que não chovesse. Aí Deus disse, vai lá para a viúva de Sarepta. Aí ele foi para lá. Chegou lá, o que é que tinha na casa da viúva de Sarepta? Só tinha uma tigela com azeite e um pouquinho de farinha. Pronto, só era o que tinha. E aquilo ali foi suficiente para alimentar eles durante muito tempo, até que choveu. Mas o restante das pessoas estavam morrendo de fome. Muitos animais morreram de fome. Essa mensagem de Elias era uma mensagem positiva ou negativa? Era uma mensagem de Deus ou do diabo? O que é que vocês acham? De não chover. Ele mandou aquilo inspirado por Deus ou pelo diabo? Hein? Elias era um profeta de quem? De Deus ou do diabo? De Deus. Então se ele pediu para não chover e orou, e aquilo ali era a vontade de Deus. Mas as pessoas enxergavam Elias como o quê? Enxergavam Elias, um feiticeiro, como o causador do mal. Se ele, Acabe chegou para Elias, já te encontrei perturbador da terra de Israel. Aí Elias foi respondeu na mesma palavra, disse, perturbador é tu e tua casa que está adorando os ídolos. Isso era uma mensagem, irmãos, extremamente impopular.
a mensagem dos profetas de Deus, você pode observar, elas foram mensagens impopulares. Hoje em dia o evangelho parece popular, não é? As pessoas acham, mas tem alguma coisa errada aí. Porque a mensagem da Bíblia, para você pregar ela, é impopular. Você pega, por exemplo, o sábado, não é? Você chega para a pessoa para pregar sobre o sábado, a pessoa diz, mas aqui está no tempo do Velho Testamento ainda. Mas ela fala isso não é porque ela veja que aquilo é mentira. Ela fala isso porque aquilo ali é contra os gostos da pessoa, contra a vontade da pessoa. Como é que pode? Eu não vou poder trabalhar. Não é que a mensagem seja errada, é porque a mensagem não vai de acordo com o gosto da pessoa. E a mesma coisa é em todas as áreas. A igreja aqui, tem muitas pessoas aí fora que não vêm porque a gente ainda não foi chamar elas. Mas tem outro tanto de pessoa, talvez maior ainda, que sabe que aqui é a verdade, mas não vem porque vê que é impopular. Você pode pregar 10 vezes, 100 vezes para ela, mas ela sabe o que é a mensagem, sabe o que significa, sabe o peso que vai ter para ela, automaticamente ela diz, não vou nem lá. A maioria das pessoas estão nesse quadro aí. Porque Jesus mesmo falou que o caminho para o céu é um caminho largo, não foi? Ele falou assim? Ele falou que o caminho para o céu é estreito. Um dos profetas mais impopulares da Bíblia, sabe quem foi? João Batista. João Batista era impopular. Diz que uma vez João Batista estava batizando ali, aí chegou um grupo de religiosos para ser batizado. Aí João olhou para eles e disse, raça de cobra venenosa vocês são. Quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzir frutos dignos de arrependimento. Aqui eu estou batizando quem se arrepende e vocês não se arrependeram. Você teria coragem de dizer isso para alguém? Aquela mensagem de João era uma mensagem popular. E foi exatamente por isso que ele foi o quê? Decapitado. Diz que Herodes ia passando com Herodias. Aí João Batista disse, essa mulher não é sua. É. A palavra deixa claro que não é lícito você possuir a mulher de seu irmão. Isso é uma coisa que eu não teria de coragem de dizer nem para o irmão da igreja, que é uma pessoa que a gente conhece. Diga lá para um ímpio, que é uma pessoa do mundo, não é? Era uma mensagem extremamente impopular, mas era uma mensagem de Deus, era ou não era? E isso daí, eu acredito que é que falta muitas vezes entre nós. Eu acredito que a gente não pode ser muito exagerado também não. Mas eu acredito que a gente tem que saber falar a verdade. Porque a gente vê muitas coisas erradas acontecendo e muitas vezes a gente fecha os olhos e as pessoas fecham os olhos e isso não é bom. Porque quando o mal é tolerado, ele passa a parecer normal. Aqui na Bíblia tem uma mensagem também de um mensageiro impopular chamado Jeremias. Veja aí, Jeremias, capítulo 38. Jeremias é depois de Isaías. Jeremias 38, verso 1. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazu, Jucal, filho de Selemias, Pazu, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome e peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe servirá por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo essas palavras, afrouxa as mãos dos homens que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque esse homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Observe a palavra, irmão, de Jeremias. Era assim,
palavra de Jeremias era o seguinte: vocês que estão aqui nessa cidade, entreguem-se ao rei da Babilônia. Se vocês se entregar, vocês vão viver. Mas se vocês não se entregar, vocês vão morrer. Essa mensagem, irmãos, a gente lê ela hoje aqui, e vocês dizem, mas por que eles não aceitaram? Porque aquilo era extremamente impopular. Era a mesma coisa de eu chegar para você, Daniel, que torce para o Flamengo e diz, olha, viste aqui a camisa do Vasco. Você ia querer? É a mesma coisa da pessoa que gosta de Lula. A mesma coisa da pessoa que gosta de Lula, chegar para dizer, olha aqui, ó, você agora vai vestir a camisa de Bolsonaro. Não tinha como a pessoa aceitar uma coisa daquela. Não tinha como aceitar. Por quê? Porque o povo de Israel acreditava que Deus ia estar com eles sempre, entendeu? Só que Jeremias estava dizendo, vocês desobedeceram tanto a Deus que Deus não está mais com vocês. Deus já entregou vocês ao inimigo. Quem era que ia aceitar isso? Aquilo era uma mensagem extremamente impopular. O que foi que aconteceu com Jeremias por causa disso? Veja aí. Verso 6. Verso 6. Tomaram então Jeremias e o lançaram aonde? Numa cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas na cisterna. Não havia água, só existia lama. E Jeremias, o quê? Atolou na lama. Veja aí em que situação Jeremias se colocou por pregar a palavra de Deus. Você for observar na Bíblia, irmãos, todos os profetas de Deus, desde Abel, eles enfrentaram oposição, porque a mensagem que ele pregava, as pessoas não aceitavam. E se por acaso você pregar uma mensagem que as pessoas aceitavam, você pode prestar atenção que tem alguma coisa errada. Porque o natural é as pessoas não aceitarem. Ninguém aceitava aquela palavra de Jeremias. Mas Jeremias estava ali com a palavra de Deus, transmitindo para as pessoas. Eu chego para as pessoas, olha aqui, olha, a Bíblia está mostrando que você tem que guardar o sábado. A Bíblia fala com o sábado. A pessoa chama logo você de quê? De seita. Já que você não vai comer. Só que às vezes é exatamente isso. A gente fica com cuidado porque a gente não quer ser indelicado. E você também não deve ser indelicado com as pessoas, né? Só que às vezes precisa ser. A irmã White, ela disse que teve uma visão do povo de Deus no tempo do fim. E ela viu o povo de Deus com medo de falar. Porque se o povo de Deus fala, o que é que acontece? Revolta as pessoas. Revolta as pessoas. Se você chega para um lugar, se você chega no lugar e começa a dizer, olha aqui, a Bíblia fala, o grande conflito fala que o Papa é o anticristo. O que é que as pessoas vão dizer de você? O grande conflito lá está mostrando claramente que o anticristo é o Papa. Hoje em dia, praticamente todos os países do mundo reverenciam o Papa. Aí você vai pregar uma mensagem dessa. É uma mensagem popular. Na época da irmã White havia um grande pregador chamado Canhite. Canhite. Disse que ele era um cara preparado. Canhite. Ele era um cara que ele fazia um evangelismo assim, tinha 30 pessoas assistindo, batizava os 30. Era preparado. O marido da irmã White, Tiago White, deu um livro para ele ler, né? Aí disse, lê esse livro, depois que você terminar de ler, você vem aqui para eu saber se você é preparado para a obra. Ele levou o livro, foi no outro dia, trouxe, já terminei. Já tinha lido. Era. Já estava pronto, preparado. Disse que para pregar não tinha igual a ele. Preparado mesmo. Para escrever também, escrevia bem. Só que ele começou a pregar a mensagem da igreja adventista. Ele começou a pregar sobre o sábado, começou a pregar sobre o santuário. E o que é que acontece? Essas mensagens, todo mundo aceita, não é? Não. Ninguém aceita. Ninguém aceitava aquela mensagem. Era uma mensagem extremamente popular.
Aí ele começou a se sentir mal, porque ele pensou assim, eu sou um cara preparado, porque ele era mesmo, né? Eu sou um cara que eu posso ter um grande progresso, eu posso ter uma grande projeção, mas se eu ficar pregando essa mensagem, eu nunca vou sair do canto, porque ninguém aceita. Resultado, ele se revoltou contra a igreja, se apostatou e começou a escrever livros atacando a igreja, atacando a irmã White. E até hoje os livros dele são a base que os adversários da igreja usam para criticar e combater a igreja, através dos livros da irmã White. Isso acontece muito no mundo gospel, né? Aqueles cantores que vêm do mundo, aí vem cantar música gospel. Aí eles percebem que é diferente. Marquinhos Maraial mesmo disse que ele foi cantar uma vez na igreja, pegou o violão, cantou, aí terminou a música, o último acorde, né? Aí ele disse que, esperando, né? As palmas, esperando, e cadê as palmas? Não tinha. Quando ele estava no palco, que ele dava a primeira nota da música e a última, o que acontecia? Parecia que era uma avalanche. Eram uns gritando, outros pulando, outros batendo palma, umas mulheres chorando, outras caindo. E na igreja, o artista não vai encontrar isso. O evangelho é impopular. Mensagens impopulares. Jeremias foi parar onde? Na lama. Jogaram ele dentro da lama. Fica aí. Eu e você pregamos hoje a Bíblia, pregamos sobre o sábado, pregamos sobre a mensagem adventista. Como é que o mundo evangélico enxerga a gente? Enxerga a gente como uma seita. Não, isso é uma seita. Existem algumas pessoas que se ofendem com isso. Não gosta de ser chamado de seita. Eu acho que alguém me chamar de seita é um elogio. Porque foi a mesma coisa que chamaram quem? Paulo. Quando alguém diz que eu sou uma seita, então eu estou acreditando que eu estou certo. Agora, se ele dissesse que eu estava correto, aí eu ficaria com medo. Deve estar alguma coisa errada comigo. A mesma coisa, irmãos, essa segunda parte que eu quero falar para vocês, que é uma parte que ataca diretamente a mim e a você, que são os escritos da irmã White. Você quer ver o que é mensagem popular? Vai estudar os escritos da irmã White. A irmã White tem um livro lá, que eu não me lembro bem qual é, que ela diz assim: é pecado tomar café. É pecado tomar café. Você fala isso para alguém, o que é que a pessoa vai dizer de você? Onde é que está isso na Bíblia? Diz logo, né? Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso na Bíblia? Por que na Bíblia não fala disso? Por que a Bíblia não fala disso? Porque na época da Bíblia ninguém tomava café. Não existia café na época da Bíblia. Podia até existir, mas não era uma coisa que as pessoas bebiam ali. A Bíblia fala sobre outras bebidas que havia, né? Mas a irmã White foi lá e disse: é pecado tomar café. Isso é uma palavra muito pesada, né? E muito impopular. Agora eu pergunto a vocês, de onde foi que ela tirou isso? Será que foi algum sonho que ela teve, foi uma dor de barriga que ela teve, foi um mal-estar que ela teve e ela inventou isso? O que é que vocês acham? De onde foi que a irmã White tirou isso? É pecado tomar café. O que é que vocês acham? Eu falei aqui, eu expliquei a vocês aqui um tema falando sobre a irmã White. Ela recebeu visões e sonhos de Deus, e Deus enviava um anjo e o anjo mandava ela escrever. Será que é porque ela não gostava do café? Foi exatamente Deus que mandou ela escrever aqui. E tinha um cara lá no YouTube, gravou um vídeo, aí pegou esse texto da irmã White e disse: está vendo aqui? Como é que pode? Rapaz, eu bebo café todo dia, uma mulher fala um negócio desse. Café faz bem para mim, eu fico melhor quando eu tomo. Tudo bem, continue tomando. Você está dizendo isso? Por que que as pessoas agem assim? É exatamente o que eu falei para vocês. Porque a pessoa gosta do estilo de vida que ela leva. A pessoa gosta do café. Outra coisa que a irmã White condena nos escritos dela é o quê? Carne. Ela
nos primeiros meses, nos primeiros anos que ela começou a escrever sobre a carne, ela falava que comia carne, ela comia muita carne, né? Aí ela dizia, eu como carne, isso aqui um pouquinho. Aí logo depois, mais à frente, ela começa a dizer, eu diminuí a carne, isso aqui. Aí nos finais anos da vida dela, ela começa a dizer assim, nenhuma grama de carne pode entrar no nosso corpo. Já imaginou uma mensagem dessa? Agora eu pergunto a vocês, isso é impopular só para o mundo? Isso é impopular exatamente para quem está na igreja. Os próprios adventistas detestam Ellen White porque ela diz isso. Tem muitas pessoas que dizem, não, eu creio na Bíblia, mas eu não creio em Ellen White porque ela está falando isso aí. Você quer uma coisa interessante que eu vou falar para vocês agora, irmãos? Eu acredito em Ellen White. E eu só acredito nela exatamente porque ela prega isso daí. Se ela dissesse assim, está liberado carne, pode comer à vontade. Se ela dissesse assim, tome café à vontade, que Deus não proíbe. Aí sim eu ia pensar que ela tinha algum problema na mensagem dela. Exatamente pelo fato de ela pregar mensagens impopulares é que eu acredito que ela é verdadeira. Porque foram as mesmas mensagens que pregaram quem? Os profetas. Jeremias, Isaías. Isaías, ele pregou uma mensagem tão impopular que o rei pegou ele, um serrote, e cerrou ele no meio assim. Cerrou. Você nunca mais vai falar essas besteiras aqui. O rei Manassés. Aí se eu chego aqui na igreja e começo a citar os textos de Ellen White, e começo a falar, Ellen White está dizendo aqui que é pecado tomar café, e que a gente tem que abandonar a carne. Tem um texto da irmã White também que diz assim, que a gente tem que sair da cidade e ir para o sítio. Vixe Maria, quando você prega isso, aí é que o povo se escandaliza. Uma vez eu preguei sobre isso, eu acho que foi na Serra, um livro da irmã White, Eventos Finais. Tem um capítulo lá que ela fala só sobre sair das cidades, né? Temos que fixar nossa morada nas cidades. Aí eu pregando, achando que o povo estava gostando, né? Aí eu saí e vim para Patos. Quando foi na outra semana, eu cheguei lá e o irmão disse, rapaz, você levou o nome de doido aqui, todo tamanho aqui. Tem uns que diziam que você estava fanático, tem outros que diziam que você estava doido. Eu disse, oxe. E na minha cabeça, eu peguei isso e estava pregando isso do que está escrito. Hein? É, que as pessoas deveriam saber. Só que é exatamente o que eu falei para você. Mensagem impopular. A pessoa sabe que aquilo ali é o certo, que está escrito, mas ela não quer fazer. Não quer deixar de comer carne, não quer deixar de beber café, não quer sair da cidade. Ah, vou sair da cidade para estar bem à vontade aqui, para ir para o sítio para tomar. Tá, é doido para ir tomar. O conselho está lá escrito no livro da irmã White. E quem deu aquele conselho, eu acredito que não foi ela, foi Deus. E Deus usou ela. E é exatamente pelo fato dele ser contrário à nossa vontade que eu acredito que ele é de Deus. É parecido com a mensagem de Elias. E vai chegar um tempo que essa mensagem ela vai causar um alvoroço terrível dentro da igreja, como já tem causado. Existem muitas pessoas que pegam os escritos da irmã White e dizem que aquilo ali era para o tempo dela. E tem outros que dizem assim, não, aquilo ali era um conselho que ela estava dando. Não é uma coisa para a gente fazer, se a gente quiser. Ela está dando um conselho. Se a gente quiser, a gente faz. Aí já tem outras pessoas que dizem assim, não, isso daí é relativo. Né? É relativo, é uma coisa que vale para um, não vale para outro. Teve até um pastor mesmo da igreja, que ele disse que estudou na Universidade Andrews, nos Estados Unidos, que é a principal universidade da igreja. Ele disse que os professores dessa universidade, alguns deles, entram para dar aula com uma garrafa de café. Entram para dar aula aos pastores que vão ser pastores adventistas com a garrafa de café. E por que é que eles fazem isso? Exatamente porque eles aprenderam a relativizar os escritos dela. Ou seja, isso daí é uma coisa que não se encaixa bem com a realidade de hoje. O mundo é outro. O mundo hoje é outro. E eles, entendeu? É exatamente aquilo que as pessoas procuram fazer com o álcool, né? Não, Jesus
transformou algo em vinho. Quando a gente tomar um vinhozinho é bom. Você vai encontrar essas visões. Eu digo a vocês, quando você começa a pregar essas mensagens, principalmente essas mensagens de espírito de profecia, que falam que você deve parar de comer carne, que falam que você deve abandonar café e outras bebidas ofensivas, que fala que você deve sair das cidades, você vai ficar praticamente sozinho. Sabia? A mensagem do sábado já é impopular. E essas outras mensagens, elas são mais impopulares ainda. Mas essa mensagem dela, ela vai formar um povo mais impopular da terra. E vai ser o povo que vai ser acusado de tudo que não presta. Baseado nas mensagens do Espírito de Profecia. Esse povo vai ser chamado de louco, de fanático. Esse povo vai ser chamado de extremista. Porque vão querer colocar em prática aquilo, e aqui só quem coloca em prática aquilo é doido. E vão fazer com você, e vão fazer com quem quiser praticar essa mensagem, a mesma coisa que fizeram com quem aqui, ó? O Jeremias. Pegar você e jogar dentro do poço. Mas se você disser assim, não, isso aí não tem problema não, a Bíblia libera a gente comer, aí você vai ficar tranquilo, ninguém vai lhe acusar de nada, você vai trabalhar normal, Adivan, vive tranquilo, ninguém lhe chama de seita nem nada. Mas se você quiser viver essas mensagens, você vai ser acusado como Elias foi acusado, de perturbador da ordem. Mas isso, irmãos, é exatamente o que eu tenho para falar para vocês aqui, que está escrito em Lucas. Abra aí Lucas 6, 26. Lucas 6, 26 diz assim: ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com quem? Com os falsos profetas. Aqui está o motivo pelo qual eu creio em Ellen White, porque ninguém louva ela, ninguém elogia ela. O que é que as pessoas fazem com ela? Atacam, criticam, condenam. Quem é que faz isso? É as pessoas do mundo? Os próprios irmãos da igreja fazem isso com ela. E é exatamente por isso que eu creio nela. Porque se eles dissessem assim, Ellen White falou a verdade, Ellen White é uma pessoa boa, Ellen White ela deu bons conselhos, aí sim eu deveria ter cuidado. Porque assim fizeram vossos pais com quem? Com os falsos profetas. Se ela é combatida, se ela é criticada, se ela é condenada muitas vezes, é um sinal de que ela não é uma falsa profeta. Os falsos profetas na época da Bíblia, eles eram elogiados. Exatamente o que está escrito nesse versículo aqui. Na época de Jeremias, hoje eu e você sabemos que Jeremias é um profeta verdadeiro. Nós não sabemos, né? Mas na época de Jeremias, o profeta verdadeiro que eles acreditavam lá chamava-se Zedequias. Jeremias fez aquilo que bota na cangaia, né? No boi, o jugo, né? Aquele jugo de madeira. Aí se apresentou diante do rei e disse: olha, desse mesmo jeito que Nabucodonosor vai fazer com vocês. Vai pegar vocês e sair puxando para a Babilônia, que nem carrega um boi. Aí Zedequias chegou com um ferro, foi com uma espada por detrás e deu no jugo de Jeremias, que quebrou. Puf. Aí Jeremias caiu no chão. Aí disseram: desse jeito é que Deus vai fazer com o jugo dos filhos dele. Qual foi a mensagem que o povo mais gostou? Foi a mensagem de Zedequias. Eles mais gostaram da mensagem de Zedequias. Aí sabe o que foi que aconteceu depois? Jeremias disse: ele quebrou um jugo de madeira, mas Deus vai colocar sobre vocês um jugo de ferro. E não vai ter como ninguém quebrar. Era uma mensagem desagradável e pesada. Hoje, irmãos, eu e você acreditamos que Jeremias estava com a mensagem de Deus. Mas na época mesmo, ninguém acreditava em Jeremias, não. Como é que podia acreditar numa mensagem dessa? Quem mais pregou em mensagens impopulares, sabe quem foi? Cristo. Cristo Jesus foi quem mais pregou mensagens impopulares.
Uma vez ele chegou para os apóstolos, ele disse, olha, eu vou para Jerusalém, chegar ali eu vou ser crucificado, e vou ser maltratado, e vou ser julgado injustamente, e vou ser condenado. Aí Pedro disse, não permita uma coisa dessa. Como é que o senhor vai permitir uma coisa dessa? Aquela mensagem era muito impopular para os próprios discípulos. Mas aquela mensagem popular era a própria essência da mensagem de Deus. A mensagem do Espírito de profecia é uma mensagem popular, mas ela é a própria essência da mensagem para esse tempo. A mensagem de como o povo de Deus deve viver. E grande parte das pessoas vai rejeitar a mensagem porque ela é desagradável. Ela é uma mensagem que não condiz muito com nossos gostos. E é por isso que ela é verdadeira. Porque se ela condizesse com nossos gostos, ela seria errada. Porque os nossos gostos são errados. Quando Deus nos pede para deixar de comer carne, quando Deus nos pede para deixar de beber café, quando Deus nos pede para sair das cidades, Ele está querendo nos matar, nos destruir, ou está querendo nos salvar? Ele está querendo nos salvar. Porque Ele sabe que essas coisas vão colocar o ser humano num embaraço muito grande no tempo do fim. E foi por isso exatamente que Ele mandou uma profeta para nos avisar. Transmitindo uma mensagem popular. Existe arrependimento, existe conversão, quando a pessoa dá ouvidos à palavra de Deus. Mas quando a pessoa endurece o coração, ali a mensagem é de condenação. É a mensagem de Elias. Pronto, não quer ouvir mais não? Pronto, pois acabou-se a chuva para você. Acabou-se. O irmão Falcão Alegre, né, que tem um testemunho, ele disse que uma vez um anjo apareceu a ele, né, na forma de um homem, e ele disse, olha, você pode comer carne à vontade, mas no dia que você tiver um câncer, você não ore a Deus, nem peça nada a Deus. Ele disse que um anjo falou isso para ele. O testemunho dele está no YouTube, né? Algumas pessoas acreditam, outros não. Na verdade, o câncer ele está relacionado com muitas outras coisas, entre elas a carne, mas muitas outras coisas. E é exatamente disso que Deus quer nos guardar, para que nós venhamos ter saúde, para que nós venhamos ter condições de servir a Ele. Amém. Irmãos, o que eu quero transmitir para vocês aqui é exatamente isso. A mensagem, ela é impopular. Ela é impopular para vocês, ela é impopular para mim, ela é impopular para o mundo. Nós devemos nos revoltar contra aquilo que é popular. Se de repente eu estou pregando a mensagem e ela não agrada as pessoas, vocês devem refletir sobre a mensagem, não sobre a pessoa, né? É aquilo que a gente crê. E que nós venhamos ter consciência, assim como a gente acabou de ler aqui, que se as pessoas nos elogiam, nos louvam, porque a gente está pregando, isso daí é um mau sinal. Porque assim fizeram com os falsos profetas. Mas se as pessoas estão vendo que a gente está falando a verdade e se incomodam, então isso é um bom sinal. Foi a mesma coisa que fizeram com João Batista, com Jeremias, com Jesus, com os discípulos, com todos os profetas de Deus. Deus nos abençoe.